Olá, cá estamos e continuemos. Cada vez que o meu propósito se ergueu, por influência dos meus sonhos, acima do nível do cotidiano da minha vida, e um momento me senti alto como a criança num balanço, cada vez dessas tive que descer para ela ao jardim municipal e conhecer a minha derrota sem bandeiras levadas para a guerra nem espada que houvesse força para desembainhar. Desembainhar. Suponho que a maioria daqueles com que cruzo no acaso das ruas traz consigo, noto-lhe no movimento silencioso dos beiços e na indecisão indistinta dos olhos ou no altear da voz com que rezam juntos, uma igual projeção para a guerra inútil do exército sem pendões. E todos viram-me para trás a contemplar os seus dorsos de vencidos pobres. Terão, como eu, a grande derrota vil, entre os limos e os juncos, sem luar sobre as margens, nem poesia de paúis, miserável e marçana. Todos têm, como eu, um coração exaltado e triste. Conheço-os bem. Uns são moços de lojas, outros são empregados de escritório, outros são comerciantes de pequenos comércios, outros são os vencedores dos cafés e das tascas, gloriosos sem saberem no êxtase da palavra egoísta. O contento no silêncio do egotismo, avaro, sem ter que guardar. Mas todos, coitados, são poetas e arrastam aos meus olhos, como eu, aos olhos deles, a igual miséria da nossa comum incongruência. Têm todos, como eu, o futuro no passado. Agora mesmo que estou inerte no escritório e foram todos almoçar, salvo eu, fito através da janela baça o velho oscilante que percorre lentamente o passeio do outro lado da rua. Não vai bêbado, vai sonhador. Está atento ao inexistente, talvez ainda espere. Os deuses, se são justos na sua injustiça, nos conservem os sonhos ainda quando sejam impossíveis, e nos deem bons sonhos, ainda que sejam baixos. Hoje, que não sou velho ainda, posso sonhar com ilhas do sul e com Índias impossíveis. Amanhã, talvez, me seja dado, pelos mesmos deuses, o sonho de ser dono de uma tabacaria pequena, ou reformado numa casa dos arredores. Qualquer dos sonhos é o mesmo sonho, porque são todos sonhos. Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar. Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar. No intervalo de pensar isto, o velho saiu-me da atenção. Já o não vejo. Abro a janela para o ver. Não vejo ainda. Saiu. Teve para comigo o dever visual de símbolo. Acabou e virou a esquina. Se me disserem que virou a esquina absoluta, nunca esteve aqui, aceitarei com o mesmo gesto com que fecho a janela agora. Conseguir? Pobres semideuses marçanos, que ganham impérios com a palavra e a intenção nobre e têm necessidade de dinheiro com o quarto e a comida. Parecem as tropas de um exército desertado, cujos chefes tivessem um sonho de glória, de que a estes, perdidos entre os limos de paúis, ficou só a noção de grandeza, a consciência de ter sido do exército,
e o vácuo de nem ter sabido o que fazia o chefe que nunca viram. Assim cada um se sonha, um momento, o chefe do exército de cuja cauda fugiu. Assim cada um, entre a lama dos ribeiros, saúda a vitória que ninguém pôde ter e de que ficou como migalhas entre nódoas na toalha que se esqueceram de sacudir. Enchem os interstícios da ação cotidiana, como pó os interstícios dos móveis quando não são limpos com cuidado. Na luz vulgar do dia comum, vêm-se a luzir como vermes cinzentos contra o mogno avermelhado. Tiram-se com um prego pequeno, mas ninguém tem paciência para os tirar. Os meus pobres companheiros que sonham alto, como os invejo e desprezo. Comigo estão os outros, os mais pobres, os que não têm senão a si mesmos a quem contar os sonhos e fazer o que seriam versos se eles os escrevessem. Os pobres diabos sem mais literatura que a própria alma, sem ouvirem bem da crítica, que morrem asfixiados pelo fato de existirem sem terem feito aquele desconhecido exame transcendente que habita a viver. Que habilita a viver. Uns são heróis e prostam 5 homens a uma esquina de ontem. Outros são sedutores e até as mulheres inexistentes lhes não ousaram resistir. Creem isto quando dizem, talvez o digam para que o creiam. Outros, para todos eles os vencidos do mundo. Quem quer que sejam, são gente. E todos como enguias num alguidar, se enrolam entre eles e se cruzam uns acima dos outros e nem saem do alguidar. Às vezes falam deles os jornais. Os jornais falam de alguns mais do que algumas vezes, mas a fama nunca. Esses são os felizes, porque lhes é dado o sonho mentido da estupidez. Mas aos que, como eu, têm sonhos sem ilusões, parênteses com 3 pontinhos. 60. Intervalo doloroso. Se me perguntaste se sou feliz, respondo-vos-ei que o não sou. É nobre ser tímido, ilustre não saber agir, quando não ter jeito para viver. Só o tédio, que é um afastamento, e a arte, que é um desdém, douram de uma semelhança de contentamento a nossa, entre parênteses, 3 pontinhos. Fogos fatos que a nossa podridão gera são ao mesmo luz nas nossas trevas. Fogos fatos que a nossa podridão gera são ao menos luz nas nossas trevas. Só a infelicidade eleva. E o tédio que da infelicidade curtimos é heráldico como ser descendente de heróis longínquos. Só a infelicidade eleva. Sou um poço de gestos que nem em mim se esboçaram todos, de palavras que nem pensei, pondo curvas nos meus lábios, de sonhos que me esqueci de sonhar até o fim. Sou ruínas de edifícios que nunca foram mais do que essas ruínas, que alguém se fartou no meio de destruí-las, de pensar em que construía. Não nos esqueçamos de odiar os que gozam, porque gozam, de desprezar os que são alegres, porque não soubemos ser, nós, alegres como eles.
Esse sonho falso, esse ódio fraco, não é senão o pedestal tosco e sujo da terra em que se finca e sobre o qual, altiva e única, a estátua do nosso tédio se ergue, escuro vulto cuja face um sorriso impenetrável nimba vagamente de segredo. Benditos os que não confiam a vida a ninguém. (62) Tenho a náusea física da humanidade vulgar, que é, aliás, a única que há. E capricho, às vezes, em aprofundar essa náusea, como se pode provocar um vômito para aliviar a vontade de vomitar. Tenho a náusea física da humanidade vulgar, que é, aliás, a única que há. Um dos meus passeios prediletos nas manhãs em que temo a banalidade do dia que vai seguir, como quem teme a cadeia, é o de seguir lentamente pelas ruas fora. Antes da abertura das lojas e dos armazéns, e ouvi os farrapos de frases que os grupos de raparigas e de rapazes e de uns com outras deixam cair como esmolas de ironia na escola invisível da minha meditação aberta. E é sempre a mesma sucessão das mesmas frases. Então ela disse, e o tom diz da íntegra dela, se não foi ele, fostes tu. E a voz que responde ergue-se no protesto que já não ouço. Disseste, sim, senhor, disseste. E a voz da costureira afirma estridentemente, a minha mãe diz que não quer. Eu? E o pasmo do rapaz que traz o lanche embrulhado em papel manteiga não me convence, nem deve convencer a loura suja. Se calhar era. E o riso de 3 às 4 raparigas cerca do meu ouvido a obscenidade que então pus-me mesmo diante do gajo e ali mesmo na cara dele, hein? Ó Zé! E o pobre diabo mente, pois o chefe do escritório, sei pela voz que o outro contendor era chefe do escritório que desconheço. Não lhe recebeu na arena entre as secretárias o gesto de gladiador de palhinhas. E então eu fui fumar para a retrete. Rio pequeno de fundilhos escuros. Outros que passam sós ou juntos não falam, ou falam e eu não ouço, mas as vozes todas são-me claras por uma transparência intuitiva e rota. Não ouso dizê-lo a mim mesmo em escrita, ainda que logo a cortasse. O que tenho visto nos olhares casuais, na sua direção involuntária em baixa, nos seus atravessamentos sujos. Não ouso porque quando se provoca o vômito, é preciso provocar só um. O gajo estava tão grosso que nem via a escada. Ergo a cabeça. Este rapazote, ao menos, descreve. E esta gente, quando descreve, é melhor do que quando sente, porque por descrever, esquece-se de si. Passa-me a náusea. Vejo o gajo, vejo fotograficamente, até o calão inocente me anima. Bendito ar que me dá na cara, o gajo tão grosso que nem via que era de degraus a escada. Talvez a escada onde a humanidade sobe aos tombos, apalpando-se, atropelando-se na falsidade regrada do declive aquém do sagão.
a íntegra, a maledicência, a prosápia falada do que se não ouso fazer, o contentamento de cada pobre bicho vestido com a consciência inconsciente da própria alma, a sexualidade sem lavagem, as piadas como cócegas de macaco, a horrorosa ignorância da importância do que são. A horrorosa ignorância da importância do que são. Tudo isso me produz a impressão de um animal monstruoso e reles, feito no involuntário dos sonhos, das córdias úmidas dos desejos, dos restos trincados das sensações. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. (63) Vivemos num lusco-fusco da consciência, nunca certos com o que somos ou com o que nos supomos ser. Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, entrevemos o que talvez não seja senão um cenário. Todo mundo é confuso, como vozes na noite. Essas páginas em que registro com uma clareza que dura para elas, agora mesmo as reli e me interrogo. Que é isso? E para que é isso? Quem sou quando sinto? Que coisa morro quando sou? Como alguém que, de muito alto, tente distinguir as vidas do vale, eu assim mesmo me contemplo de um cimo e sou, contudo, uma paisagem indistinta e confusa. É nestas horas de um abismo na alma que o mais pequeno pormenor me oprime como uma carta de adeus. Sinto-me constantemente numa véspera de despertar. Sofro-me o invólucro de mim mesmo, num abafamento de conclusões. De bom grado gritaria se a minha voz chegasse a qualquer parte, mas há um grande sono comigo, e desloca-se de umas sensações para outras como uma sucessão de nuvens, das que deixam de diversas cores de sol e verde, a relva meio ensombrada dos campos prolongados. Sou como alguém que procura ao acaso, não sabendo onde foi oculto o objeto que lhe não disseram que é. Jogamos às escondidas com ninguém. Há, algures, um subterfúgio transcendente, uma divindade fluida e só ouvida. Releio, sim, essas páginas que representam horas pobres, pequenos sossegos ou ilusões, grandes esperanças desviadas para a paisagem, mágoas como quartos onde se não entra certas vozes. Um grande cansaço. O Evangelho por escrever. Cada um tem a sua vaidade, e a vaidade de cada um é o seu esquecimento de que há outros com alma igual. A minha vaidade são algumas páginas, uns trechos, certas dúvidas. Releio? Menti. Não ouso reler. Não posso reler. De que me serve reler? O que está ali é outro. Já não compreendo nada. 64. Choro sobre as minhas páginas imperfeitas, mas os vindouros, se as lerem, sentirão mais com o meu choro do que sentiriam
com a perfeição. Se eu a conseguisse, que me privaria de chorar e, portanto, até de escrever. O perfeito não se manifesta. O santo chora e é humano. Deus está calado, por isso podemos amar o santo, mas não podemos amar a Deus. Choro sobre as minhas páginas imperfeitas, mas os vindouros, se as lerem, sentirão mais com o meu choro do que sentiriam com a perfeição, se eu a conseguisse, que me privaria de chorar e, portanto, até de escrever. O perfeito não se manifesta. O santo chora e é humano. Deus está calado. Por isso podemos amar o santo, mas não podemos amar a Deus. 65. Aquela divina e ilustre timidez que é o guarda dos tesouros e dos regalia da alma. Mas como eu desejaria lançar ao menos numa alma alguma coisa de veneno, de desassossego e de inquietação. Isso consolar-me-ia um pouco da nulidade de ação em que vivo. Perverter seria o fim da minha vida. Mas vibra alguma alma com as minhas palavras? Ouve-as alguém que não só eu? 66. Encolher de ombros. Damos comumente às nossas ideias do desconhecido a cor das nossas noções do conhecido. Se chamamos a morte um sono, é porque parece um sono por fora. Se chamamos a morte uma nova vida, é porque parece uma coisa diferente da vida. Com pequenos mal-entendidos com a realidade, construímos as crenças e as esperanças, e vivemos das códeas a que chamamos bolos, como as crianças pobres que brincam a ser felizes. Mas assim é toda a vida. Assim, pelo menos, é aquele sistema de vida particular a que, no geral, se chama civilização. A civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que lhe não compete e depois sonhar sobre o resultado. E realmente, o nome falso e o sonho verdadeiro criam uma nova realidade. O objeto torna-se realmente outro porque o tornamos outro. Manufaturamos realidades. A matéria-prima continua sendo a mesma, mas a forma que a arte lhe deu afasta efetivamente de continuar sendo a mesma. Uma mesa de pinho é pinho, mas também é mesa. Sentamo-nos à mesa e não ao pinho. Um amor é um instinto sexual, porém não amamos com o instinto sexual, mas com a pressuposição de outro sentimento. E essa pressuposição é, com efeito, já outro sentimento. Não sei que efeito sutil de luz, ou ruído vago, ou memória de perfume ou música, tangida por não sei que influência externa, me trouxe de repente, em pleno ir pela rua, estas divagações que registro sem pressa, ao sentar-me no café distraidamente. Não sei onde ia conduzir os pensamentos, ou onde preferiria conduzi-los. O dia é de um leve nevoeiro, úmido e quente, triste sem ameaças, monótono sem razão. Dói-me qualquer sentimento que desconheço. Falta-me qualquer argumento, não sei sobre quê. Não tenho vontade nos nervos. Estou triste abaixo da consciência. Escrevo essas linhas, realmente mal notadas, não para dizer isso, nem para dizer qualquer coisa, mas para dar um trabalho à minha desatenção. Vou enchendo lentamente, a traços moles de lápis rombo,
que não tenho sentimentalidade para aparar. O papel branco de embrulho de sanduíches que me forneceram no café, porque eu não precisava de melhor e qualquer servia, desde que fosse branco. E dou-me por satisfeito, reclino-me. A tarde cai monótona e sem chuva, num tom de luz desalentado e incerto. E deixo de escrever, porque deixo de escrever. 67. Quantas vezes, presa da superfície e do bruxedo, me sinto homem. Então convivo com alegria e existo com clareza. Sobrenado. E é-me agradável receber o ordenado e ir para casa. Sinto o tempo sem o ver, e agrada-me qualquer coisa orgânica. Se medito, não penso. Nesses dias gosto muito dos jardins. Não sei que coisa estranha e pobre existe na substância íntima dos jardins citadinos que só a posso sentir bem quando me não sinto bem a mim. Um jardim é um resumo da civilização, uma modificação anônima da natureza. As plantas estão ali, mas há ruas. Crescem árvores, mas há bancos por baixo da sua sombra. Num alinhamento virado para os 4 lados da cidade, ali só largo, os bancos são maiores e tem quase sempre gente. Não odeio a regularidade das flores em canteiros. Odeio, porém, o emprego público das flores. Se os canteiros fossem parques fechados, se as árvores crescessem sobre recantos feudais, se os bancos não tivessem alguém, haveria com que consolar-me na contemplação inútil dos jardins. Assim, na cidade, regrados, mais úteis, os jardins são para mim como gaiolas, em que as espontaneidades coloridas das árvores e das flores não têm senão espaço para o não ter, lugar para dele não sair. É a beleza própria sem a vida que pertence a ela. Mas há dias em que esta é a paisagem que me pertence e em que entro como um figurante numa tragédia cômica. Nesses dias estou errado, mas pelo menos, em certo modo, sou mais feliz. Se me distraio, julgo que tenho realmente casa, lá aonde volte. Se me esqueço, sou normal, poupado para um fim. Escovo um outro fato e leio o jornal todo. Um jornal todo. Mas a ilusão não dura muito, tanto porque não dura como porque a noite vem. E a cor das flores, a sombra das árvores, o alinhamento de ruas e canteiros, tudo se esbate e encolhe. Por cima do erro e de eu estar homem, abre-se de repente como se a luz do dia fosse um pano de teatro que se escondesse para mim, o grande cenário das estrelas. E então esqueço com os olhos a plateia amorfa e aguardo os primeiros atores com o sobressalto de criança no circo. Estou liberto e perdido. Sinto. Esfrio febre. Sou eu. 68. O cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o anticansaço de ter que as ter para perdê-las, a mágoa de as ter tido, a vergonha intelectual de as ter tido sabendo que teriam um tal fim. O cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o anticansaço de ter que as ter para perdê-las, a mágoa de as ter tido, a vergonha intelectual de as ter tido sabendo que teriam tal fim. A consciência da inconsciência da vida é o mais antigo imposto à inteligência.
Há inteligências inconscientes, brilhos do espírito, correntes do entendimento, mistérios e filosofias que têm o mesmo automatismo que os reflexos corpóreos, que a gestão que o fígado e os rins fazem das suas secreções. Até a próxima.